Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje para falar de uma técnica super simples, super elegante para você fazer colagem de folha usando um ferro de passar roupa. Afinal, você vai perguntar, para que eu quero aprender a colar folha usando ferro de passar roupa? Tá? Simples. Eis aqui um pedaço de MDF. Tá? Você consegue imaginar que disso aqui a gente consegue produzir isso aqui? O que existe entre isso aqui e isso aqui? Entre outras coisas, um monte de trabalho e um processo de colagem de folha, certo? Então, aprender a fazer colagem de folha é fundamental para você poder valorizar um material de custo mais baixo e de menor impacto ambiental, como é o caso do MDF e de compensado, tá? Valorizar uma peça, produzir uma peça bonita, como é o caso dessa caixa. Vamos abrir primeiro, né? Senão a gente não consegue ver. Aqui um rabo de andorinha, minha primeira peça de marcenaria, certo? Deixa ela para lá. Então, uma caixa com embuia por dentro, freixo por fora, uma rádica francesa aqui e ébano nas arestas, tá? Mas parte dessa caixa, parte dessa transformação dessa obra veio de um substrato. Nesse caso aqui compensado, mas ele poderia ter sido MDF. Tá? Então, como é que a gente faz colagem de folha no substrato? Bem, a gente pode colar a folha em cima de substrato usando algumas técnicas. Tá? Tem gente que faz aplicação de folha usando cola de contato, só que a cola de contato, a aplicação de folha, ela costuma dar problema ao longo do tempo. Tá? Costuma, ou as folhas racham-se, ou então elas começam a soltar e dar o que a gente chama de pele de sapo, fica o negócio tudo enrugado. Tá certo? Para fugir desse problema, a gente tem que usar uma cola adequada. Tá? A gente costuma fazer isso com cola branca, tá? Cola de marceneiro, certo? Então, por que do processo? Né? Bem, primeiro, porque é uma das formas mais simples de você fazer a aplicação de folha. Né? Se não for a aplicação da folha com um ferro de passar roupa, você vai ter que ter ou uma prensa, ou você vai ter que fazer pressão aqui usando travessas e grampos, ou então você vai precisar ter um sistema de vácuo. Tá? Com o ferro de passar roupa, você não precisa de nada disso. Você substitui esses aparatos pelo ferro de passar roupa. Então, um dos motivos é a simplicidade do processo. Outro motivo para você usar a colagem de folha usando o ferro de passar roupa é que, às vezes, o formato, tá, torna complicada a aplicação de pressão. Por exemplo, você tem uma forma curva, você tem alguma coisa assim, ó, tá? Uma superfície convexa, e você quer fazer a aplicação de folha numa superfície convexa. Então você vai passar a cola aqui e você vai ter que ficar aplicando pressão enquanto a cola de madeira cola, tá? Enquanto ela seca. Você pode evitar isso usando a técnica do ferro de passar roupa, porque uma vez que você siga a técnica, você usou o ferro para fazer a aplicação, a peça já fica no lugar, é imediato. Você não tem que ficar segurando as peças para elas colarem. Tá? Então, motivos, simplicidade de processo e formato das peças. Tá? Nessas duas situações, o uso do ferro de passar roupa é recomendado. O que você precisa ter de recurso para fazer a colagem? Você vai precisar, você vai colar, você vai precisar de cola. Você vai precisar do substrato, onde você vai aplicar a folha, e vai precisar da folha. Nesse caso, tem um mosaico aqui que a gente produziu. Né? Tem um vídeo no canal sobre a produção desse mosaico. Né? Se você não viu,
dá um pulinho lá, assista, né? Então, mosaico, ou a folha, né? No caso o mosaico, o substrato, né? Vou precisar de fita crepe para poder fazer a fixação, caso seja esse o caso, no nosso caso aqui vai ser fita crepe para você posicionar a folha sobre o substrato. Vamos precisar ou de um rolinho ou de trincha para fazer a aplicação de cola. Vamos precisar de lixa para dar uma lixada na superfície do substrato, seja ele o compensado ou o MDF. Né? Vamos precisar de papel craft, para evitar calor excessivo do ferro sobre a folha. Por quê? Se você aplica calor demais na folha, ela pode rachar, tá? Ela pode rachar. A folha já tem uma pequena espessura, né? É delicada. Em geral, folhas de madeira, elas são produzidas e comercializadas aqui no Brasil com espessura de 6/10, então é uma coisa ultra fina, ultra delicada. Se você aplica calor demais, você faz com que a água fuja da folha de madeira e aí você tem a folha de madeira secando e aí podem aparecer rachaduras. Tá? Em função disso, a gente usa, para evitar o calor excessivo, a colocação de uma folha de papel craft, né? Pode ser uma sacola de papelão, qualquer coisa para reduzir a troca de calor, a transferência de calor para a folha. Perfeito? Então, aqui os ingredientes, né? Deixei aqui também um estilete, caso eu venha precisar, um taquinho também para fazer o lixamento. Então, vamos mostrar como fazer esse processo, que é um processo bem simples. Tá? Então, primeiro, você pega o substrato, lixa 100, tá? E você dá uma coçada de lixa na superfície. Existem umas placas de MDF que parecem vir com uma espécie de uma cera, uma parafina por cima, né? Então, esse lixamento, além de eliminar essa espécie de cera, parafina ou o que seja, que vem na superfície do MDF, né, o que atrapalharia a colagem, se eu tiver alguma irregularidade, o lixamento também ajuda a resolver. A mesma coisa é válida para o caso de um compensado. Muitas vezes a gente tem um compensado que está com a superfície não muito boa, se ela tiver alguma irregularidade, ela vai telegrafar, ela vai copiar essa irregularidade para a nossa folha, né? E a gente não quer que isso aconteça para não estragar a folha, que é delicada, certo? Então, fiz aqui, vou dar mais uma lixadinha para garantir, deixar bem uniforme. Vamos dar uma limpeza aqui. Aqui está a folha, que eu vou fazer a aplicação, então vou aplicar a cola aqui. Se eu tivesse uma superfície maior, eu usaria o rolinho no substrato. Eu tenho uma superfície menor, eu vou usar a trincha. Aqui no caso, eu estou usando a Tite 1, né, porque é uma aplicação em que não tem presença de umidade, né, é só um exemplo, né. Se eu tivesse alguma desconfiança de presença de umidade, eu usaria a Tite 2. Né? Então, aplicação de cola, tá? Em alguns países é fácil a gente obter medidores de camada. Tá? Aqui no Brasil, isso não é uma coisa tão fácil, tão acessível. Então, como é que a gente sabe quanto de cola a gente vai aplicar? Imaginem que vocês estivessem fazendo uma pintura de parede,
tá? Se você aplicar tinta demais, ela escorre, se você aplicar tinta de menos, fica falha, né? Então, usem como parâmetro a ideia de que você tem que fazer o recobrimento de toda a superfície, mas que você não pode botar cola demais, senão, igual a tinta, ela vai escorrer, né? Então, aplico a cola e a mesma aplicação que eu faço no substrato, eu vou fazer na folha, perfeito? Cobri tudo direitinho. Muito bem. Um ingrediente que eu não citei, mas que é interessante ter à mão, uma estopa, né, para você limpar os locais onde a cola for, mas onde ela não deveria ter ido, certo? Então, estamos aqui com o nosso substrato aplicado. Agora, vamos fazer a aplicação da cola na folha, certo? Então, importante, vamos tirar qualquer vestígio de pó que tenha na folha. Ok? Vamos fazer a aplicação da cola. Ok? Lembrando, pessoal, o mesmo princípio, tá? Ou seja, é como se eu estivesse pintando uma parede, né? Eu quero ver a parede toda recoberta, mas eu não posso usar excesso de tinta, porque se eu usar tinta demais, ela vai escorrer, né? De novo, ressaltando que você precisa ter cola aplicada em toda a superfície, senão a gente vai ter falha de colagem. Muito bem, tá? Deixa eu corrigir só aqui onde eu toquei. Então, aliás, eu não citei um outro ingrediente, né, além da estopa, da qual eu precisei. Essa base aqui de MDF, para a gente fazer uma base de MDF revestido, é interessante para eu poder fazer a aplicação da cola. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que deixar essas peças secarem para poder fazer o processo. Quanto elas vão secar? Quando elas estiverem secas ao toque, você já pode fazer a colagem. E por quanto tempo você pode deixá-las secas até que elas ainda funcionem, tá? Muito bem. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar informações de que colagens dessas foram feitas com a aplicação de cola da Tite e funcionaram por até 2 dias, tá? 2 dias. Eu já tive experiência de fazer, deixando de um dia para o outro, né, 24 horas, fazer a colagem funcionar, né? Mas encontrei relatos de 2 dias entre a aplicação da cola e a execução da colagem com ferro quente. Então, nós vamos deixar as peças secarem ao toque. Quando estiver seca ao toque, a gente vai fazer a montagem. Bem, então aqui as peças estão secas ao toque. Então, olha, parece que a cola foi integralmente absorvida pelo material, tanto aqui quanto na folha, né? Aliás, olha a diferença desse lado para esse lado, parece estar com acabamento, né? Tá? Para eu garantir a fixação correta, né? Ou seja, que isso não vai ficar desposicionado na hora que eu estiver colando, eu vou pegar a fita aqui
e vou fixar no meu substrato, né? Um pedacinho dela. Para não ter problema, para a folha não correr. Então, pegar aqui, vou alinhar. Aqui ficou um pouquinho fora, então vamos acertar de novo. Muito cuidado na hora de manipular a folha, porque ela é hiper delicada, qualquer coisa quebra, né? Muito bem. O ferro está aquecido, né? Aqui eu coloquei na graduação entre lã e algodão, certo? Ou seja, não é uma temperatura muito baixa. Vou colocar o papel craft aqui, para evitar queimar. E vou passando aqui. Vamos mostrar o resultado parcial, ó. Já grudou no substrato. Vamos continuar. E eu vou passando o ferro de uma ponta para outra, né? Para que a folha possa se acomodar ao substrato. Aqui, nessa pontinha aqui, falta passar. Aí está. Agora eu vou tirar a fita aqui. Aqui é a mesma coisa. Porque a fita altera a aplicação de calor. Aí, ó, colado, perfeito, colado. Aqui, dá uma encostadinha. Então, tá aí a colagem, né? Certo, ó.
aqui colado adequadamente no substrato, né? Lembrando, né, a importância da cor do ferro, né, certo? Esse ferro aqui é um veterano nosso, certo? Nós temos um vídeo sobre desamassar madeira em que a gente fala da importância da cor do ferro, né? Tem que ser cor de rosa, porque senão não desamassa, se não for cor de rosa também não cola o substrato, importantíssimo, hein? Bem, já nós vamos mexer aqui para dar uma aparência bacana, né? Fazer um acabamento para mostrar como é que a peça pode ficar bem bonita. Muito bem, você agora vai presenciar um milagre. A gente tinha uma tabuinha preparada, agora temos duas. Por quê? Qual foi a arte que eu fiz? Quando eu fui fazer o lixamento dessa peça, bem, quando eu faço lixamento de folha, eu pego a lixadeira, eu sei o número de vezes que eu preciso passar a lixa, né? Aí eu conto 1, 2, 3, 10, eu começo com 10 passadas, depois 5 passadas, e fui fazer isso ontem aqui. Só que eu havia trocado, eu estou com um novo modelo de lixa que tem um poder abrasivo muito maior, então acabou comendo demais, certo? A coisa boa é que mostra que a colagem ficou muito boa, né? Vejam como a cola, como a Tarte funcionou. A folha aqui está completamente aderida no substrato, aqui o que a gente está vendo é o MDF, né? Muito bem, preparei outra peça, aplicamos um verniz, está aqui a peça para dar uma embelezada. Essa peça aqui foi feita com rádica, essa aqui com folha de embuia, não é rádica, né? E a mesma rádica de carvalho que a gente tinha usado, né? E está aí o mosaico montado, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa seu comentário aí no vídeo, ou então fernandoresponde@uol.com.br ou usa o Instagram para entrar em contato com a gente, ok? Como eu sempre digo, vamos juntos?